Presentes os conselheiros Nestor Batista, Artagão de Matos Leão, Fernando Augusto Melo Guimarães e Ivens Linhares, os auditores Tiago Barbosa Cordeiro e Cláudio Augusto Canha, bem como o procurador do Ministério Público de Contas, Eliseu de Moraes Correia, declaro aberta a sessão ordinária de número 32 deste ano 2015 do Tribunal Pleno. Ausente o conselheiro Durval Moral e o auditor Sérgio Fonseca, ambos em razão de férias. Convoco o auditor Cláudio Canha para a composição do quórum de julgamento, conforme portaria número 620 de 2015. Está convocado também o auditor Tiago Barbosa Cordeiro para o quórum. Coloco a ata da sessão anterior, de número 31, do último dia 20, para homologação. Está em discussão, está homologada. Concedo a oportunidade para as comunicações previstas no regimento, inclusão de processos em pauta e adiamentos e devoluções. Conselheiro Ivens Linhares. Senhor presidente, inicialmente para devolver ao conselheiro Durval Amaral a consulta 577-4714 da Câmara Municipal de São José dos Pinhais. E eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que submetesse à apreciação do plenário, nos termos do artigo 259-A, inciso 2º do nosso regimento interno, uma solicitação de instauração de auditoria. Na verdade, foi uma deliberação da sessão da segunda Câmara, da última terça-feira, em que no julgamento da tomada de contas ordinária 650-807-14, da Companhia de Desenvolvimento e Habitação de Guaratuba, verificou-se que não têm sido prestadas contas. E, na verdade, após a sessão, até numa análise junto com a Diretoria de Contas Municipais, pode-se verificar que, na verdade, a situação é desde 2006 e que o motivo justamente é por se encontrar essa companhia em liquidação. Então, a proposta que foi apresentada na sessão, o processo da relatoria do ilustre conselheiro Dr. Artagão de Matos Leão, a proposta foi aprovada por unanimidade, seria de que fosse feita uma auditoria e, diante dessa nova situação, que ela abrangesse o procedimento de liquidação da companhia, justamente para esclarecimento dos fatos e dando desde já ciência ao conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, que é o relator da conta do ano de 2014, dessa mesma companhia, que eventualmente o resultado dessa auditoria poderá auxiliar na instrução desse processo. Então, apenas essa solicitação, senhor presidente, diante da aprovação na primeira Câmara, que, nos termos regimentais, eu solicito a Vossa Excelência que colocasse em apreciação nesse Tribunal Pleno. Ok. Está incluído na pauta. Não seria propriamente, se Vossa Excelência me permite, não de inclusão na pauta, mas um pedido de aprovação de uma auditoria nessa... Então está em discussão. Perfeito. Está aprovado. Senhor presidente, eram as comunicações. Peço a palavra, senhor presidente. Conselheiro Fernando Guimarães. Senhor presidente, para comunicar a devolução do protocolo 789-876-2014 da pauta do conselheiro Durval Amaral. Está devolvido. Prossigo para incluir na pauta dois protocolos, 59-89-93/15 e 62-5621/15, que relato já na sequência. Procedimento primeiro, um procedimento de inexigibilidade de licitação com vistas à contratação do professor Inácio Magalhães Filho para ministrar o treinamento Auditoria em Folha de Pagamento no Serviço Público aos servidores desta Corte, no valor total de R$ 22.000, incluindo todas as despesas do palestrante, como hospedagem, alimentação, transporte. A Diretoria de Finanças atestou a disponibilidade orçamentária e financeira, a DIJURI e o Ministério Público opinaram pela contratação e o meu voto é pela contratação direta pretendida. Está em discussão, está aprovado. O segundo
protocolo incluído na pauta é um procedimento destinado à celebração de um termo aditivo, segundo termo aditivo ao contrato de número 23 de 2013, firmado entre esse tribunal e a empresa Capri Promoções e Eventos Limitada, com vistas à prorrogação do prazo de vigência por 12 meses e a inclusão de cláusula prevendo a possibilidade de reajuste anual pela variação do INPC e também o reajustamento de valores. É uma empresa que fornece alimentação, coffee breaks para os eventos do tribunal, é feito num valor estimado que dificilmente acaba sendo atingido. Por exemplo, no último ano, não se atingiu 1/4 do valor estimado de despesas. A DF atestou a disponibilidade financeira orçamentária, DIJUR e MP também opinaram pela celebração do aditamento, e este é o meu voto, que ponho em discussão. Está aprovado. Por fim, um requerimento que é um procedimento pelo qual esta presidência, acatando proposta formulada pela DICAP, avocou para a deliberação conjunta a competência de 633 processos que versam acerca de admissões de pessoal realizadas mediante contratos de trabalho, os quais já se encontram expirados em razão do decurso do prazo de suas respectivas vigências. Considerando que tal medida objetiva a celeridade, a efetividade e a eficiência dos trabalhos realizados por aquela unidade técnica e de forma também de otimizar a atuação desta Corte, bem como que procedimento similar já foi adotado nesse tribunal, a exemplo de outros 3 processos que enumero, eu voto pelo registro dos atos de admissão integrantes deste lote que compõem o presente requerimento interno. Está em discussão? Está aprovado. Passo, então, a palavra para o conselheiro Nestor Batista. Senhor presidente e demais integrantes do plenário, tem um recurso de revista 946-645-14, Câmara Municipal de São Carlos do Ivaí, contra o Acórdão 836/2006 da segunda Câmara, que determinou irregularidade da prestação de contas em razão da percepção de subsídios acima dos valores devidos por agentes políticos. A DCM manifesta se foi sanada a irregularidade com a devolução de valores no mérito pela reforma da decisão. O Ministério Público também acompanha a DCM, apontando que todos os valores foram recolhidos. E a proposta do relator, pelo conhecimento, dando provimento, julgando as contas regulares da Câmara Municipal de São Carlos do Ivaí, exercício de 2004. Está em discussão o voto. Senhor presidente. Conselheiro substituto Tiago Cordeiro. Senhor presidente, tenho uma dúvida se o conhecimento e provimento seria a forma mais apropriada de resolução desse processo. Me parece que houve uma decisão judicial transitada em julgado que anulou a decisão. Então, conhecimento e provimento para modificar essa decisão que foi anulada, se eu não estou equivocado, não me parece que seria uma forma adequada. A decisão judicial já transitou em julgado? Senhor presidente, só para ajudar na discussão, porque a matéria é interessante, mas independente, eu estou vendo aqui na instrução, basicamente a questão da judicial não foi trazida pelo interessado no recurso, pelo menos pelo que eu li, assim, e sim o recolhimento. E nós estamos prejulgados que aceitamos até o julgamento de segundo grau. Então, acho que como essa matéria, pelo menos pelo que eu li aqui na instrução, não foi trazida no recurso, acho que o conhecimento e provimento
seria a forma mais adequada, independentemente não da nulidade. Até porque, ou seja, mesmo que tenha sido decretada a nulidade, com o recolhimento espontâneo, né, dos servidores, há uma preclusão lógica, né, de rediscutir a matéria, mesmo que tenha sido decretada a nulidade. Não sei, eu acho que o tribunal proposta, né, seria era parte ainda da ação? Senhor presidente, apenas não como tenho eu sou conhecimento. relator, mas eu fui socorrido pela velocidade do conselheiro Fernando Guimarães, eu não me preocupei com nenhuma decisão judicial, porque antes da publicação do acórdão, os vereadores já haviam providenciado a devolução. E eu entendi que aí estaria sanada a irregularidade. Permanece em discussão. Tem a palavra o procurador Eliseu Corrêa. Senhor presidente, senhora secretária, demais integrantes dessa sessão plenária, eu apenas fazer um aditivo ao parecer ministerial, e, em razão do pré-julgado número 8, como a regularização desta pendência se deu no curso do processo, seria o caso, então, de ressalvar a extrapolação do subsídio, converter em ressalva a irregularidade anterior. Continua em discussão. Senhor presidente, Conselheiro substituto, pode falar? senhor presidente, eu não quero me estender nessa discussão, mas eu entendo que na medida em que o tribunal tomou conhecimento, e mesmo que o recorrente não tenha sido o recorrente que tenha trazido ao conhecimento do tribunal o fato de que essa decisão foi anulada, eu entendo que, se formos levar em termos estritos, até o objeto do recurso de revista deixou de existir. Mas, então, se o tribunal foi parte na ação, ou pelo menos prestou informações, me parece que ele poderia ser atingido pela decisão na sua competência constitucional. Mas se não foi parte, me parece que seria um segundo momento de execução dessa decisão, que o tribunal não necessariamente, acho até que nem deve, alegar conhecimento. Não sei se o conselheiro Fernando acompanhou esse meu raciocínio. Sim. Esse assunto foi trazido pela diretoria jurídica no despacho do conselheiro Sérgio Valadares, que veio no meio do processo que informar, né? Porque, conselheiro Fernando, a bem da verdade, sim, mas não foi parte da ação até de se questionar a rigidez da decisão judicial que atinge o Tribunal de Contas, mas não inclui no feito. Então, me parece que não há, nesse estágio, razão para que passamos a dar conhecimento a uma decisão judicial da qual não participamos da relação jurídica processual. Na verdade, foi uma ação anulatória, deve ter sido movida contra o Estado do Paraná, e, então o tribunal também realmente não foi para... Senhor presidente, e a ação anulatória é uma ação ordinária, que teria um desenvolvimento de probatório que envolveria fatalmente esclarecimento de fatos e situações dentro do Tribunal de Contas, o que não ocorreu. senhor presidente, apenas para registrar, eu concordo com a tese de Vossa Excelência, mas, de fato, eu não sei nem como se deu, se houve o correto chamamento à Procuradoria, quero crer que tenha atuado nesse processo judicial, mas eu estou me desprendendo dessas especificidades e estou apenas considerando que, se o tribunal vai contestar essa decisão judicial, é uma via, um caminho. Mas aí, então, teria que ser traçado esse caminho, que me parece que não foi no âmbito do recurso de revista. Senhor presidente, só para também colaborar com a discussão, na verdade, eu verifiquei aqui outra informação, na verdade, foi decretada a nulidade a partir da publicação do acordo. Não foi para ser novamente julgado.
Então, instruído e julgado. Então, foi só a publicação do acordo que foi decretada a nulidade. Okay. Então, acredito que até a manifestação recursal dos interessados não houve. Bom, já que não era para ser rejulgado, e sim para ser... De qualquer modo, isso é incapaz de alterar, pelo que entendo, a decisão do relator, que ponho em julgamento. Vou pôr em votação. Vossa Excelência chega a constituir um voto divergente com a sua apreensão? Não, senhor presidente, com o esclarecimento do conselheiro Fernando, eu acompanho o relator. Então, por unanimidade, está aprovado o voto do relator, que continua com a palavra para o prosseguimento da pauta. Senhor presidente, dado o destaque da Câmara Municipal de São Carlos do Ivaí, eu entendo que a minha pauta já está esgotada. Agradeço. Agradeço, Vossa Excelência. Passo a palavra ao conselheiro Artagão de Matos Leão. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, eu tenho o processo 55691014, é um recurso de revista, proposto em face de decisão consubstanciada no acórdão de parecer prévio 21314, que recomendou irregularidades nas contas do senhor Frederico Ornung, referente ao exercício financeiro de 2012. E se refere indicação de irregularidades no relatório de controle interno, referente à ausência de controles quanto à gestão patrimonial do município, realização de desapropriação e disponibilização de imóveis públicos para particulares, sem a realização de procedimento licitatório prévio e sem apresentação de projetos e de justificativas. Restituição de valores de convênio federal utilizados de forma indevida pelos cofres públicos e não pelo gestor responsável. Na B, restrições apontadas na resolução e no parecer do Conselho Municipal de Saúde. C, realização de despesas com publicidade nos 3 meses que antecedem o pleito eleitoral municipal. Determinou-se ainda a aplicação por 3 vezes da multa prevista no 87, parágrafo 4º da Lei Complementar 113. Além disso, propôs a instauração de tomada de contas extraordinária para apuração dos fatos relacionados à indicação de irregularidades no relatório de controle interno, controle interno, consistentes em a. realização de desapropriação e disponibilização de imóveis públicos para particulares, sem a realização de procedimento licitatório prévio e sem apresentação de projetos e de justificativas. B, restituição de valores de convênio federal utilizados de forma indevida, no valor de R$ 175.594,82. No pedido, o recorrente alega que os atos de citação e intimação são nulos de pleno direito, eis que tanto o município como o recorrente foram citados pelo meio eletrônico e nos termos do despacho 136013, com fundamento nos artigos 386.1 e 389 do Regimento Interno. No que toca a irregularidades indicadas no relatório de controle interno, afirma que, em que pese ter tido dificuldades para realizar o inventário de bens patrimoniais, instituiu em 17/12/12, no final do seu mandato, comissão de transição governamental, visando efetuar levantamentos de todos os bens imóveis pertencentes ao município. Quanto à realização de desapropriação e disponibilização de imóveis públicos para particulares, assevera que, no caso em análise, havia a desnecessidade do processo de licitação para as desapropriações e disponibilizações dos imóveis, sendo que o procedimento se deu de forma
transparente. Aduz que a desaprovação das contas do convênio federal teve como principal fundamento o fato de que o plano de trabalho previa a aplicação em despesas para a realização da festa do tomate, e não no evento atinente ao aniversário do município, realizado um dia depois daquela, sendo que a responsabilidade por eventual devolução dos recursos aplicados neste último é do município. Apõe que as despesas com propaganda realizadas no período eleitoral devem subsistir no máximo como fator de ressalva das contas. Eis que o quarto termo aditivo do contrato firmado em 5 de março de 2012 entre o município e a empresa jornalística Editora Jornal da Manhã de Ponta Grossa foi registrado na conta contábil 3.390.39.8801, mediante empenho na modalidade global, no valor de R$ 18.375,03, não podendo enquadrar-se na descrição relativa a, aspas, serviços de publicidade e propaganda. Alega que o empenho no valor de R$ 2.400 pago à empresa Fênix Editores Associados não se refere à publicidade, mas sim à aquisição de exemplares do livro intitulado Lideranças Políticas, Comunitárias e Empresariais, Brasil, Terceiro Milênio, uma Nova Geração, destinado ao acervo das bibliotecas municipais. Defende, por fim, que a instauração de tomada de contas extraordinária é desnecessária, eis que se encontram sob análise deste recurso todos os elementos e justificativas, pugnando pelo provimento do presente e aprovação das contas. A Diretoria de Contas Municipais, na Instrução 20.7314, assevera que não há nulidade processual ou violação ao princípio do devido processo legal, eis que o recorrente participou ativamente no processo até seu julgamento, inclusive a destempo, conforme documentação apresentada à peça 70. Quanto ao item A, ausência de controles quanto à gestão patrimonial do município, conclui que não há elementos de convicção de que estes foram suficientes à completa inventariança dos bens e respectivos registros contábeis, ou qualquer laudo de avaliação, comparando o valor de custo-aquisição e valor reavaliado e o respectivo registro contábil de mais-valia produzida. Quanto ao item A, realização de desapropriação e disponibilização de imóveis públicos para particulares, sem a realização de procedimento licitatório prévio e sem apresentação de projeto e justificativas. Destaca a instrução que não basta o aspecto formal para ferir a legalidade e legitimidade das cessões de direito, eis que o município tem o dever de instituir instrumentos adequados, com metodologia confiável, demonstrando o impacto real que as cessões produziram no âmbito municipal. Ressalta que a simples juntada de publicações de atividade mercantil não é suficiente à comprovação de que os requisitos constantes da concessão foram atendidos. Quanto ao item A3, restituição de valores de convênio federal utilizados de forma indevida pelos cofres públicos e não pelo gestor, assevera que a gestão do convênio federal, cujos valores foram restituídos em razão de sua utilização indevida, foi totalmente deficiente, a ponto de ter que se devolver a integralidade dos recursos, situação essa inadmissível diante da dificuldade na obtenção de verbas em montantes significativos. Quanto ao item B, restrições apontadas na resolução e no parecer do Conselho de Saúde,
afirma que, após ter analisado os documentos de peças 48 e 49, considerou, já na instrução 166/14, sanada a restrição, no que foi acompanhada pelo Ministério Público, razão pelo qual opina pela regularização do item. Quanto ao item C, aumento considerável nas despesas de saúde e com combustíveis e manutenção de veículos na saúde no último trimestre de 2012. Esclarece que o exame da documentação acostada permite concluir pela inexistência de ilegalidades, eis que precedida de licitação e realizadas em finalidades adequadas aos interesses do município. Por fim, quanto à instauração de tomada de contas extraordinária, tanto para o convênio quanto para as cessões dos bens imóveis ou particulares, opina pela sua desnecessidade, por considerar que demandaria trabalho gigantesco para esta Casa. Por fim, opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, com reforma parcial do acorde de parecer prévio 213/14, mantendo-se a recomendação de desaprovação das contas do município relativas ao exercício de 2012. Ministério Público, em parecer 15.056 e 6.247, aponta ser cabível a instauração de tomada de contas extraordinária, para que se possibilite a apuração de tais fatos específicos e eventuais danos e seus responsáveis, e ainda restituição ao erário de valores provenientes do Ministério do Turismo, 150 mil, haja vista ter-se entendido que houve a aplicação dos recursos para fins de promoção pessoal. Diverge da conclusão da unidade técnica quanto à questão alusiva às restrições apontadas pelo Conselho Municipal de Saúde, tendo em vista que os documentos apresentados são inúteis à comprovação cabal da regularidade do item, eis que tratam, respectivamente, das contas do Fundo Municipal de Saúde e da Secretaria de Saúde, devendo ser mantida a irregularidade apontada. Por fim, opina pelo provimento e parcial provimento do recurso, pelo provimento parcial do recurso, tão somente para reconhecer como regulares as despesas com publicidade nos 3 meses anteriores ao pleito eleitoral. Item C. Mantido os demais termos do acordo. O nosso voto, preliminarmente, tem-se que resta afastada a arguição de nulidade em razão da falta de citação válida, eis que da análise dos autos originários verifica-se que, por meio do despacho 136013, determinou-se a citação do município e do seu responsável, a qual se aperfeiçoou de acordo com as certidões de comunicação processual eletrônica, as peças 39 e 40, e com o disposto do artigo 386, primeiro, e 389 do Regimento Interno. Quanto à análise do mérito, assiste razão ao Ministério Público de Contas, quanto ao provimento apenas parcial do recurso proposto. Se não, vejamos. No que toca à ausência de controles quanto à gestão patrimonial do município, não há nos autos laudo de avaliação comparando o valor de custo e o valor reavaliado dos bens, não se demonstrando a conclusão dos procedimentos de atualização destes no exercício de 2012, pelo que se mantém a irregularidade. Além disso, o município levou a efeito atos de desapropriação de diversas áreas, a fim de implantar um parque industrial, concessão a particulares de lotes decorrentes do desmembramento, sem apresentação de justificativas necessárias para a realização de dispensa de licitação, em desacordo com o estabelecido na lei orgânica do município, segundo a qual a concessão de direito se dará por dispensa de licitação quando, aspas,
o uso se destinar a concessionário do serviço público ou à entidade assistencial, ou quando houver relevante interesse público devidamente justificado. Fecha aspas. Observa-se que, embora posteriormente o Poder Legislativo tenha aprovado lei pela qual se autorizou o chefe do Executivo a ceder lotes às empresas que havia selecionado previamente, não se comprovou a finalidade pública da concessão dos imóveis e a reversão das cessões em benefício do município e aos seus cidadãos, havendo, pelo contrário, indícios de que os beneficiados foram familiares do prefeito responsável, com quebra da boa-fé objetiva e da moralidade administrativa. Com relação às irregularidades atinentes à utilização de valores do convênio federal, tem-se que, em março de 2010, o município obteve recursos do Ministério do Turismo, no montante de R$ 150 mil, destinados à realização da Festa do Tomate, sendo que, diante da opinião da Secretaria do Ministério do Turismo, foi pela reprovação das contas e a restituição àquela secretaria do montante de R$ 175.594,82 às expensas do município. Diante do exposto e considerando que os argumentos e documentos apresentados em sede recursal não tiveram o condão de afastar essas duas últimas irregularidades, uma vez configurada a hipótese prevista no artigo 236 do Regimento Interno para a propositura de tomada de contas extraordinária, mantém-se rígida a determinação contida no inciso 3º do Acórdão 213. Com relação ao item, as restrições apontadas na resolução e no parecer do Conselho de Saúde, acompanhamos o Ministério Público de Contas, eis que os documentos apresentados às peças 48 e 49 tratam, respectivamente, das contas do Fundo Municipal de Saúde e da Secretaria de Saúde, e não se prestam a sanar o referido tópico. Pode-se considerar sanado, contudo, o item atinente às despesas com publicidade nos 3 meses anteriores ao pleito, eis que, conforme apontaram tanto a unidade técnica quanto o Ministério Público, o exame da documentação acostada aos autos foi suficiente à sua regularização, demonstrando-se que os gastos foram precedidos de licitação e atenderam às finalidades precípuas do município. Diante do exposto, acompanhando o entendimento do Ministério Público, voto pelo conhecimento do presente recurso e no mérito pelo seu parcial provimento, tão somente para considerar regularizado o item atinente à realização de despesas com publicidade nos 3 meses que antecedem o pleito eleitoral, mantendo-se integralmente os demais itens constantes do Acórdão de Parecer Prévio 213/14. Relatório e voto. Está em discussão o relatório. Conselheiro substituto Tiago Cordeiro. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu não discordo do voto do relator quanto ao mérito desses itens que foram que são fundamento da irregularidade das contas do parecer prévio. No entanto, eu tenho algumas observações. A primeira, ficou mantida a instauração de tomada de conta extraordinária para apuração de responsabilidade de danos relacionados a irregularidades no relatório de controle interno consistentes em realização, desapropriação e disponibilização de imóveis públicos para particulares sem realização de procedimento, restituição de valores do convênio federal utilizado de forma indevida. O doutor Artagão fez um relato minucioso e não vou me delongar nisso, mas eu considero que a providência de instaurar uma tomada de contas extraordinária para apurar essa situação, que está sendo considerada irregular já no parecer prévio, eu acho contraditório, porque
ou bem se exclui esses itens como fundamento de irregularidade do parecer prévio e eles vão ser analisados integralmente na tomada de conta extraordinária, ou bem não se faz a tomada de conta extraordinária. É a minha opinião, porque a mesma matéria já está sendo julgada ou está sendo apreciada como irregular no parecer prévio e vai ser objeto de uma tomada de conta extraordinária. É a primeira observação. A segunda, eu afastaria as 3 multas que foram imputadas. Primeiro, segundo a minha ótica, tratando-se de parecer prévio, não seria possível aplicar sequer uma multa do parágrafo 4º do artigo 87, mas no caso foram aplicadas 3, uma para cada um dos itens irregulares. Se um dos itens irregulares foi desconsiderado como tal pelo relator no seu voto, dentro desse raciocínio deveriam permanecer apenas 2 multas, mas essa multa, eu repito, ela se deve à irregularidade das contas e ela não é aplicável a cada item irregular. E ainda se tratando de parecer prévio, no qual o tribunal não julga contas, eu entendo que seria indevido. Permanece em discussão, relator. Só para responder ao ilustre auditor, de que eu entendo que a tomada de contas extraordinárias seria, então, para apurar as responsabilidades. O item foi considerado irregular, mas não está aqui se imputando responsabilidades, e a tomada de contas extraordinárias servirá exatamente para isso. Então, não considero nada estranha a manutenção da tomada de contas extraordinárias. Auditor Cláudio Canha. Presidente, eu vejo esse assunto com mais gravidade, porque o chefe do Poder Executivo tem a prerrogativa de ter suas contas analisadas no Tribunal de Contas mediante parecer prévio. A partir do momento que o Tribunal de Contas, em relação a uma parte dessas contas, resolve instaurar uma tomada de contas e julgar o prefeito, entre outros responsáveis que possam surgir no decorrer da apuração, entendo que estaria a se infringir a Constituição. Além disso, é possível que as irregularidades que foram indicadas no controle interno, no decorrer da apuração da tomada de contas, se mostrem regulares. E aí, a partir daí, teríamos um conflito entre as decisões. E vejo também que o que foi considerado irregular foi a indicação da irregularidade no controle interno, o que, a meu ver, seria passível de uma maior apuração, tanto que a própria decisão recorrida determinou a instalação da tomada de conta extraordinária para apurar essas mesmas irregularidades que foram apontadas no relatório de controle interno. Procurador Eliseu Corrêa. Senhor presidente, eminente relator e demais que já usaram a palavra, eu só gostaria de pontuar que, na verdade, a instauração da tomada de contas extraordinária, ela é evidente que vai imputar responsabilidades, mas ela vai especialmente quantificar o dano causado ao erário. A irregularidade já está demonstrada. Qual foi? A desapropriação sem procedimento licitatório e com indícios de favorecimento a parentes do gestor municipal. Também, com relação ao convênio federal, o município fez a devolução do recurso ao governo federal, mas o que vai ser pontuado nessa tomada de contas é exatamente a responsabilidade pessoal do gestor que malversou os recursos federais. Então, se no convênio federal o município já fez a devolução, é necessário que haja um procedimento para que ele promova também a responsabilização do gestor para a devolução desse recurso ao erário municipal. Então, na verdade, a irregularidade já foi, inclusive, objeto de julgamento pelo Tribunal de Contas da União ou
pelo processo de tomada de contas especial do Ministério do Turismo, onde se determinou a devolução dos recursos e o município já fez a devolução. Então, aqui está se imputando pretender-se-á, na tomada de contas, justamente apurar a lesão e quantificá-la para que o gestor, pessoalmente, venha a arcar com esse prejuízo. Então, essa é a razão pela qual a tomada de contas extraordinária é necessária. Agora, as irregularidades, em termos de gestão, que serão julgadas pela Câmara, estão apontadas. A questão da quantificação e devolução, isto envolve outro dispositivo constitucional, né? E por isso que a necessidade da tomada de contas extraordinária, que é exatamente apurar o responsável por bens e dinheiros públicos e que, de acordo com o artigo 71, inciso 2, deve ser apurado com relação ao executor da despesa, né? Ou ordenador da despesa, no caso, o prefeito. Conselheiro substituto Tiago Cordeiro. Obrigado, senhor presidente. Apenas para ponderar, eu entendo, doutor Eliseu, que se houve o dano, que deve ser apurado o dano, que deve ser apurado o responsável pelo dano. Mas me parece incongruente que se abra uma tomada de contas extraordinária já sendo considerado irregular as contas. E eu pergunto a Vossa Excelência, se por acaso não pudesse ser quantificado o dano, como é que vai ser o julgamento dessas contas, da tomada de contas? E se o doutor Canha já falou, e se elas forem consideradas iliquidáveis, se forem ressalvadas, se forem plenamente irregulares? Aí o parecer prévio já consignou que aquele item é irregular. Eu acho que realmente o tribunal vai julgar duas vezes irregular um aspecto, com ainda a circunstância de que uma dessas vezes está fundamentando um parecer prévio. E a outra vez ele vai julgar plenamente as contas, já de antemão, tendo que julgar irregulares. Excelência, me permite uma parte? Sim. Apenas, eu queria fazer mais uma pergunta, já Vossa Excelência poderia responder da mesma forma. O parecer prévio está julgando irregular no fundamento no 16.3b, infração à norma legal regulamentar. Se for apurado na tomada de contas que houve dano, o fundamento legal será diverso. E nós teremos o mesmo problema do caso de ter julgamento por ressalva ou plenamente irregular. Senhor presidente, posso responder? Tem a palavra. Tomando a palavra do eminente relator, mas eu acho importante essa questão processual. Porque, na verdade, o que o parecer prévio está indicando é que houve a irregularidade. Não houve procedimento licitatório, está demonstrado no processo, né? O que a tomada de contas vai apurar é exatamente qual foi o dano provocado em razão desta irregularidade. Agora, a irregularidade existe, e é essa que vai ser apontada no parecer prévio. Agora, a tomada de contas vai dizer, bom, ele pagou acima do valor devido da propriedade, né? Ela vai indicar. Ele beneficiou parentes, né? Em que casos? Não há critérios objetivos para a concessão de direito real de uso, ou mesmo doação de propriedade. Isto vai ser apurado na tomada de contas. Assim como já há a devolução do recurso do convênio com o Ministério do Turismo, né? E o município fez a devolução porque usou mal o recurso. Esta irregularidade foi apontada e essa irregularidade está sendo afirmada. Agora, qual é o dano? Esses recursos terem que ser objeto de restituição, né? Isso não pode ficar ao julgamento político da Câmara, porque aqui é o caso de uma tomada de contas em razão de que o gestor, ordenador da despesa, né, deu causa a este prejuízo do município, né? Então, o fundamento é diverso, por isso que aqui nós estamos tratando de um parecer prévio. Na tomada de contas, esta conduta será detalhada, né, e as contas aí sim
terão uma consequência em termos de lesão ao erário que deverá ser ressarcida, né? Isso não é objeto do parecer prévio, sim de uma tomada de contas. Por isso que acho que os procedimentos são diversos, a irregularidade já está constatada, está reafirmada, foi afirmada no acordo inicial e deve ser mantida na visão do Ministério Público. Conselheiro Cláudio Canha. Senhor presidente, então eu gostaria de indagar ao representante do Ministério Público o que autoriza o tribunal a julgar as contas de um prefeito. Vossa Excelência, A Constituição. permite a palavra, senhor presidente? Claro, E o é a regimento. palavra. E a Acho lei que é uma questão complementar. básica, eminente conselheiro substituto, as competências que têm os tribunais de contas, tanto da União quanto do Estado, em julgar os responsáveis, né, por lesão a bens e direitos e valores do ente público. Isso é princípio constitucional, aliás, é Permite uma competência parte? constitucional. Permite uma parte? Agora, aqui nós estamos falando o quê? Das contas de gestão. O parecer prévio nada mais é do que apreciação de contas de gestão, com base no artigo 71, inciso 1º. Né? Agora, daqui decorrem consequências e responsabilidades que terão seu julgamento pelo ordenador da despesa, né? Que se for o prefeito, né? Aqui já está constatado. Né? E se ele indicar, não, mas não fui eu que determinei essa despesa. Aí, Tanto analisadas mediante parecer prévio, quanto julgadas normalmente pelo Tribunal de Contas. Vossa Excelência entende isso possível? A ordenação da despesa é julgada com base em outro dispositivo da Constituição, e não do parecer prévio. Isto, não só eu, como toda a maioria da doutrina de jurisprudência entende assim. Eu vou encaminhar para a votação. Me parece que há, evidentemente, o voto do relator. O relator ainda quer fazer uso da palavra? Eu gostaria só Pois não? para Tem a palavra. justificar o meu posicionamento com relação à tomada de contas extraordinária, que eu estou me baseei no artigo 236 do Regimento Interno, que diz que o não cumprimento dos prazos fixados em lei neste regimento e demais atos normativos do Tribunal para o encaminhamento de documentos, dados e informações, e na ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, ou ainda da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, implica na instauração da tomada de contas extraordinária. Então, com base neste artigo, eu vou manter o meu posicionamento. Ao voto do relator e a divergência inicialmente levantada pelo conselheiro substituto Tiago Cordeiro. Isso? Senhor presidente, após a discussão, colocando em termos simples, eu proponho que o parecer prévio recomende a irregularidade das contas com fundamento apenas no item restrições apontadas na resolução e no parecer do Conselho de Saúde Municipal, sem aplicação da multa do parágrafo 4º e com a abertura da tomada de conta extraordinária para que seja analisada toda essa questão na tomada de conta extraordinária. Okay. E o voto do conselheiro substituto Cláudio Canha é? Pela nulidade, não pelo que foi pretendido em sede recursal, mas sim pelo fato de não ter sido esgotada a instrução e pelo consequente sobrestamento, a fim de que o controle interno exaura a apuração referente aos indícios de irregularidade do seu relatório. Perfeitamente. Eu vou colher os votos. Como vota o conselheiro Nestor Batista? Com o relator. Como vota o conselheiro Fernando Guimarães? Com o relator. Como vota o conselheiro Ivens Linhares? Com o relator. Evidentemente, há 3 propostas de voto, mas como a proposta do relator, evidentemente, uniu 4 votos, não há necessidade de se faça um retorno de votação. Então, está declarado
por maioria o voto do relator como vencedor. Tenho, finalmente, o processo 34.25.14, que é um recurso de revista, recursos de revista, interpostos por Eliel Hernandes Roque, ex-prefeito, Pércio Antunes Sampaio, ex-presidente da entidade, e pelo Instituto de Gestão e Assessoria Pública Londrina, em face do acórdão 133615, proferido nos autos de prestação de contas de transferência voluntária 77.507.10, em razão do termo de parceria número 1/07. Pela ordem, Vossa Excelência tem a palavra. Em função da matéria, eu tenho constante há tempo já me declarado suspeito de enfrentar quando envolve parcerias e assuntos correlatos. Só que não é um impedimento, né? Então, o impedimento poderia ter o quórum reduzido, né? A suspeição, não. Então, se o conselheiro pode... Eu vou declarar minha suspeição, mas eu não sei se dá o quórum reduzido. Qual 2? É. Adiamento? Adio. Está adiado. Adia. A pauta está esgotada, eu agradeço. Agradeço, Vossa Excelência. Passo a palavra ao conselheiro Fernando Melo Guimarães. Senhor presidente e demais integrantes deste Tribunal Pleno, os processos iniciais de encontros com vistas, eu tenho na sequência um recurso de revisão manejado pelo município de Planaltina, do Paraná, no protocolo 103.52.62, contra a decisão da primeira Câmara e mantida pelo Tribunal Pleno, que emitiu parecer contendo a recomendação de irregularidade das contas do senhor José Antônio Sirena. Esse recurso foi manejado, foi instruído pela Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público, que manifestam pelo não conhecimento e, se for conhecido, pelo improvimento. Basicamente, que se assenta em sede recursal, que teria sido promovida pelo município um concurso público para a contratação de médicos, e esse concurso resultou infrutífero, e por isso que foi objeto de terceirização. Em primeira instância, foi, além dessa questão da irregularidade no concurso público, também faltou a demonstração documental. Em grau de recurso, foram sanadas as questões formais, encaminhados os documentos dos concursos públicos, mas foi mantido a decisão inicial. Antes que o conselheiro Ives já peça a palavra, que eu sei a posição dele nesse caso, e neste caso, excepcionalmente, como gosto do conselheiro Artagão, eu vou acompanhar a questão do valor dos médicos que foram contratados e o que foi ofertado em concurso público. Mas vou pelo viés do não conhecimento do recurso de revisão. Os dois acordos paradigmas que foram trazidos para mostrar a divergência, além de não ter a demonstração analítica, não se assentam em relação aos valores fixados, o aspecto fático. Os valores fixados no concurso eram incompatíveis com o mercado, não foi demonstrado também que eram por questões de limitações da remuneração do prefeito, e também o valor da contratação é 6 vezes mais o valor ofertado. Então, essa divergência dos acordos paradigmas não foram demonstrados. Então, minha proposta de voto, senhor presidente, é pelo não conhecimento do recurso diante da falta de pressuposto de admissibilidade, pela não demonstração da divergência, independente se é de direito ou de fato. Porque, na realidade, existe também a questão do fato em função da norma aplicável. Também não foi demonstrado na petição de recurso de revisão. Está em discussão. Eu não conheço. O voto está aprovado. Outro processo encontra-se com vistas. Eu tenho uma consulta 107.62/2015, manejada pela administração dos portos de Paranaguá e Antonina. Eu vou tentar resumir a consulta. Ela se assenta basicamente na possibilidade de a APA, firmando um termo de convênio ou de cooperação com a FUNPAR ou a Universidade Federal do Paraná, possa prever em seu estatuto uma taxa de administração por conta do convênio. Toda a instrução também dá pela possibilidade não da taxa de administração, não estou nem discutindo se é possível ou não é possível a taxa,
Até porque, nesse caso, tenho opinião já desde o Ministério Público formado pela possibilidade, mas aqui nós temos um novo marco legal, que é a nova lei de 13.019 de 2014, que trata que pode ser previsto custos indiretos, desde que detalhados no plano de trabalho, com algumas condições. Tanto que o diretor de análise de transferência e o Ministério Público de Contas manifestam nesse sentido, da aplicabilidade dos requisitos previstos na Lei 13.019, que seriam, basicamente, né, a expressa previsão no termo de convênio desses custos, não é a taxa, é custos fixos, até um limite de 15%, é isso que estabelece a lei. Você fixar em valores fixos até 15%, desde que ocorra expressa previsão no termo de convênio, com a vinculação do objeto e os custos, o limite no percentual máximo previsto na lei nacional, também a realização de pesquisa de preço, economizar despesas, comprovação da correta e real aplicação das despesas lançadas com o custo operacional, enfim, com contratos, com outros requisitos, memória de cálculo do rateio de despesas, vedado duplicidade, enfim, uma série de requisitos previstos no marco legal. Não é uma construção doutrinária ou jurisprudencial. A instrução também afasta, eu também afasto no voto, a aplicabilidade das normas federais mencionadas na consulta. A relação da FUNPAR, das fundações com as suas universidades federais, não é âmbito nem de conhecimento de matéria a ser enfrentada por essa Corte de Contas. Então, poderíamos até dizer, a lei federal possibilita que a entidade federal receba uma contraprestação por custos diretos e indiretos. Mas esse não é o foco da consulta. A foco da consulta é a APA, enquanto entidade estadual, pode firmar convênio prevendo custos administrativos à FUNPAR ou à universidade. A resposta pelos pareceres e deste relator é pela possibilidade, na forma que detalhei, previsto na Lei 13.019 de 2014. É o relatório simplificado com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão, conselheiro Ivens Linhares. Senhor presidente, essa questão realmente eu acompanhei atentamente o relato do ilustre conselheiro Fernando. Ela tem sido bastante debatida aqui no tribunal, a questão muito embora não se trate de consulta sobre taxa de administração, mas de custo de administração, até pela compatibilidade da Lei 13.019, e pedindo escusas, especialmente ao relator, eu solicito vista desse processo. Não havendo oposição, as vistas estão concedidas. Nada contra a vista, mas como eu também vou entrar de férias, até para que eu declare e conste em ata, senhor presidente, que eu não estou discutindo taxa de administração e nem fatos passados. Estou apresentando uma proposta de voto para casos futuros com base numa nova lei nacional. Não é só para deixar claro que caldo de galinha e prudência não faz mal para ninguém, claro. É o meu caso. Senhor presidente, até diante disso, eu vou melhor fundamentar, então, meu pedido de vista, que evidentemente não é pertinente a nada, apenas é que realmente existe a lei que vai entrar em vigor, que o Sua Excelência o relator bem mencionou, a Lei 13.019, e nós temos também a nossa Resolução 28, que disciplina essa questão, justamente trata como taxa de administração. Então, a minha preocupação é apenas gerar uma compatibilidade entre essa decisão nessa nossa consulta com as normativas da nossa casa e, eventualmente, até se for necessário, uma alteração, né? Então, apenas esse é o propósito da vista. Eu peço escusa se eu não fundamentei adequadamente o meu pedido de vista, senhor presidente. Ok. As vistas estão concedidas. Continua com a palavra o conselheiro Fernando Guimarães para o relato da pauta. Senhor presidente, acredito que esgotei minha pauta, agradeço a atenção da Vossa Excelência e do pleno. Agradeço também e passo a palavra ao conselheiro Ivens Linhares. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desse tribunal pleno, eu tenho na minha pauta dois processos, 395-189-15, que é um recurso de revista, e os embargos de declaração 5853-52-15, ambos envolvem termos de parceria. Então, eu já imagino que, com a suspeição do conselheiro Fernando, eu solicito o adiamento para a próxima sessão. Senhor presidente, em relação a esse processo específico, é impedimento. Impedimento permite o quórum reduzido. Porque esse é um impedimento objetivo, perfeito, por vínculo de parentesco. A sua suspeição em função da matéria. Eu, por cautela, eu mantenho os dois adiados. Então, estão adiados. Não haver problema, honestamente não vejo grande prejuízo no adiamento. Agradeço a delicadeza do doutor Fernando. Com a palavra, o conselheiro do Instituto...
Eu ainda Pois tenho não. um processo... se você Desculpe. me permite. Estou aqui na marcha acelerada Claro, dos claro. outros conselheiros e É acabei por um processo envolver Vossa Excelência. Eu agradeço, senhor presidente, a gentileza. É um processo de prejulgado 99, 89, 19, 14. Na verdade, é um prejulgado que foi originalmente suscitado pelo ilustre conselheiro Fernando Guimarães, na sessão da Câmara de 21 de outubro de 2010. E, na verdade, o voto é bastante extenso, mas eu vou tentar resumir o máximo possível. Na verdade, são duas questões que foram levantadas. Houve, na verdade, uma divergência entre o ilustre conselheiro substituto Dr. Cláudio Canha e o Dr. Fernando, com relação, em primeiro lugar, à obrigatoriedade de o Tribunal de Contas analisar as contratações temporárias em processos de registro, para efeito de concessão de registro de ato de pessoal. E uma questão paralela a essa é uma questão processual que diz respeito a quê? Uma vez tendo sido decidida uma questão sobre a competência do tribunal, se a decisão nessa questão geraria um impedimento ou a necessidade de mudança da relatoria do processo original. A essas questões, a diretoria de controle de atos de pessoal agregou uma outra questão que diz respeito a se há necessidade de registro dos contratos, das prorrogações desses contratos temporários. Resumidamente, o parecer da diretoria de controle de atos de pessoal pelo fato de que, no sentido de que há a obrigatoriedade de o tribunal registrar essas contratações temporárias e que se trata de uma questão preliminar de mérito e não de uma prejudicial de mérito, de modo que a relatoria do processo continuaria com o relator originário. E entende, entretanto, que as contratações a prorrogação dessas contratações temporárias não seria necessário a submissão a um processo de registro. O Ministério Público, num bem lançado parecer, entende que concorda com a jurídica a diretoria de controle de dados de pessoal na questão processual e entende, reafirma a obrigatoriedade de registro desses atos, tanto a contratação temporária originária como a sua prorrogação. Basicamente são essas as questões. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Com relação à matéria processual, a questão, no meu entender, é pela aplicabilidade do artigo 561 do Código de Processo Civil, e eu acompanho, nesse caso, as manifestações uniformes que foram lançadas, no sentido de que a discussão sobre a competência do tribunal acerca de uma determinada matéria seria efetivamente uma questão preliminar ao conhecimento que, a rigor, não interfere no próprio mérito daquela questão. Em outras palavras, sendo mais objetivo, o fato de reafirmarmos a competência do tribunal para o conhecimento desses processos específicos de contratação temporária de pessoal não interfere no mérito dessas contratações objetivamente, motivo pelo qual vencida esse pressuposto, esse pressuposto processual, efetivamente, que é o da competência, não haveria motivo para a mudança de relatoria. Com relação à segunda questão, na verdade, o voto é bastante extenso, há uma grande motivação, mas, resumidamente, eu entendo que tanto o artigo 71, inciso 3º da Constituição Federal, quanto o 75, inciso 3º da nossa Constituição Estadual, excetuam apenas as nomeações em cargos e em comissão desse exame da legalidade do ato. E falo, inclusive, em admissões a qualquer título. Então, numa interpretação gramatical, em princípio, estariam abrangidas essas questões relativas às contratações temporárias. O conselheiro substituto, Dr. Cláudio Augusto Canha, trouxe um extenso estudo sobre a matéria, inclusive mostrando como tem sido mitigado ao longo do tempo essa análise justamente desses atos de pessoal, das contratações temporárias, e entende que elas poderiam, ou melhor, deveriam ser afastadas da competência do tribunal. Eu acompanho, nesse caso, também as manifestações uniformes, que são pela necessidade de conhecimento dessas questões. Eu entendo que elas envolvem despesa pública, notadamente no caso das admissões de professores da Secretaria de Educação, são despesas expressivas, chegam aí perto de
300 milhões anuais, essas contratações temporárias, que me parecem devem ser objeto de análise específica em processos de admissão de pessoal do tribunal. Ainda questões paralelas que sempre devem ser analisadas, como é o caso do acúmulo de cargos, né, ou, eventualmente, a burla aos limites de gasto de pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal, e ainda as questões inerentes ao próprio fundamento daquela contratação temporária, ou seja, se há realmente aquela necessidade temporária ou se aquela contratação temporária, dentro de um processo seletivo mais simplificado, não estaria sendo uma burla ao necessário concurso público para provimento de um cargo efetivo. Eu entendo que todas essas são questões bastante pertinentes e que o tribunal tem a oportunidade de analisar cada caso, justamente nesses processos de contratação temporária. Eu ainda trago a jurisprudência do TCU, que entende, inclusive, que mesmo naqueles casos em que houve a extinção já do contrato, né, pela passagem do tempo, ainda assim há a obrigatoriedade pelo Tribunal de Contas de análise dessas contratações para fins de concessão de registro. Então, me parece que, inclusive eu trago ainda no voto a possibilidade de responsabilização dos agentes públicos que eventualmente deram causa a essas situações de irregularidades em contratações temporárias. Até mesmo há 2 semanas atrás, na primeira Câmara, passou justamente um processo que eu tive a oportunidade de relatar, que tratou de uma edição temporária exatamente nessas condições. Era um cargo de agente comunitário, era irregular a nomeação temporária e, como foi irregular também o próprio processo, o teste seletivo levado a efeito. Então, resumindo, o meu voto no mérito acompanha as manifestações que são pela manutenção da competência do tribunal para o conhecimento desses processos. E eu divirjo, nesse ponto, respeitosamente, da Diretoria de Controle de Dados de Pessoal, que entenderia que, nos casos de prorrogação desses contratos temporários, não haveria a necessidade de análise em processos específicos para concessão de registro. Eles equiparam, a diretoria equipara, a grosso modo, essas situações aos cargos de comissão. Eu entendo que são bastante diversas as situações, né, como nós falamos, existe a aprovação num processo simplificado, né, que deve ser analisada, e essas prorrogações também envolvem, evidentemente, despesas públicas vultuosas, e há uma divergência conceitual bastante profunda com relação aos cargos comissionais, que a eventual demissão, no caso de cargos comissionados, não traz consequência alguma, ao passo que, numa prorrogação indevida de um contrato, pode efetivamente haver essa situação de dano. Então, me parece que a persistência dessa situação excepcional que justifique a prorrogação do contrato deve ser objeto de um processo. E com isso, eu estou concluindo, senhor presidente, não quer dizer que o tribunal não possa e não deva tomar medidas justamente para, nesses processos, simplificar o procedimento, né, como a exemplo do processo que Vossa Excelência bem relatou no início desta mesma sessão, em que foi concedido o registro a diversas nomeações ou contratações que já teriam seu prazo de vigência extrapolado, né, mas houve efetivamente uma apreciação do tribunal e o relato dessa matéria, não afastando, portanto, essa competência. Então, resumindo, senhor presidente, o voto no sentido de que, agora eu vou ler. Quando levado a julgamento, o questionamento da competência desse tribunal para o exame de matéria objeto de processo deve ser enquadrado como questão preliminar processual e, na hipótese de não ser acolhido, o mérito deve ser enfrentado pelo relator originário do processo, ainda que vencido, por força da aplicação subsidiária do artigo 561 do Código de Processo Civil, sem transferência da relatoria ao prolator do voto vencedor. B. As admissões de pessoal por prazo determinado previstas no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, assim como as respectivas prorrogações, demandam a apreciação da legalidade para fins de registro pelo Tribunal de Contas, nos termos do artigo 71, inciso 3º, também da Constituição Federal. Resumidamente, o voto, senhor presidente. Está em discussão, conselheiro substituto Cláudio Canha. Senhor presidente, primeiro eu gostaria que ficasse bem claro de que o fato de não ter o registro dessas contratações temporárias não quer dizer que não estejam sujeitos à fiscalização desse tribunal. A fiscalização é a regra, o registro é a exceção. Tanto que apenas alguns atos de admissão
alguns atos são sujeitos a registro: aposentadoria, reforma, pensão, e as admissões, que pela redação, que a doutrina critica muito, que estabelece uma regra, depois faz exceção e coloca uma regra novamente para depois colocar outra exceção, acaba tornando confuso o texto. Em função, então, desse início, eu entendo que está perfeitamente sujeito à fiscalização desse tribunal, seja por inspeção, auditoria, por controle social, através das representações e denúncias que vem a esse tribunal, e a própria iniciativa do tribunal em fazer a sua fiscalização. As contratações temporárias também, sobre um aspecto histórico, teleológico, é de se lembrar que, por ocasião da Constituição de 88, os representantes do Tribunal de Contas da União foram à comissão que estava cuidando da parte de fiscalização contábil, financeira e orçamentária, e incluíram, o que não foi feito nas Constituições anteriores, os atos de admissão, porque a sua intenção era que, ao analisar processos de aposentadorias, reformas e pensão, já se tivesse uma análise do ingresso do servidor na administração pública, o que não acontece com as contratações temporárias. A pessoa vai prestar o seu serviço e isso não vai gerar um processo de reforma, pensão ou aposentadoria. E ainda, eu vejo que as contratações temporárias não são feitas para preenchimento de cargos e empregos. Quem é contratado temporariamente é para exercer uma função dentro da administração pública, sem que haja o preenchimento de um cargo ou um emprego. Então, veja-se, no texto da Constituição, excetua-se as nomeações para cargo de provimento em comissão. Ou seja, os provimentos, os cargos em comissão sequer são abrangidos pela regra do registro. Se os cargos em comissão, que são cargos, que é um elemento mínimo dentro da administração pública, sujeito de uma esfera de atribuições, não está sujeito ao registro, quanto mais a contratação temporária, que sequer preenche um cargo ou mesmo um emprego dentro da administração pública. Então, dentro dessa visão do texto, eu entendo que também vai ao encontro da ideia de que não seja sujeito a registro a contratação temporária. Eu também, por curiosidade, fui verificar a origem das palavras admissão e comissão. Vem do latim, ad, que é uma partícula. O conselheiro Nestor pode me corrigir, que ele é o filólogo da corte. Ad é de algo que vem ao encontro e a outra palavra missão vem de mício. Missão é para cumprir uma missão, um objetivo, para se cumprir tarefas a se chegar a um objetivo. Pode-se fazer uma analogia com advogado, que é advocar, que vem ao encontro para clamar junto, para postular, e que se confunde com a parte processualmente, e do juiz convocado, que é convocare, que é o juiz, ele vai participar do órgão colegiado, mas ele tem a sua voz própria, com o direito a voto. Então, quem está admitido, está subordinado, está hierarquizado, está muito mais presente no corpo da administração pública do que alguém que está comissionado e, logicamente, ainda mais de alguém que sequer está comissionado, está apenas contratado temporariamente na administração pública. São por essas razões que eu entendo que as contratações temporárias não devam ser sujeitas a registro. Temos aí, às vezes é um processo, ou às vezes não, é muito comum que haja um processo com 2.000, 3.000 admissões, 3.000 atos de admissão, por algo que vai se fazer em 2, 3 anos, ou até menos. Não sei qual a utilidade, ainda mais com as decisões do Supremo, que cada vez só fazem aumentar o anacronismo do Instituto do Registro. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Permanece em discussão o conselheiro substituto Tiago Cordeiro. Senhor presidente, apenas para
rapidamente também complementar, se possível, a argumentação do conselheiro substituto Cláudio Canha e também em relação à preocupação, que é uma preocupação de todos, quanto à atuação do tribunal. Dentre a argumentação que foi colocada pelo relator, está essa questão de como o tribunal poderá fiscalizar essas despesas, que seriam, pelo que ouvi, da ordem de 300 milhões de reais. Só na educação. Sim. Seriam, então, maiores ainda. E aí o doutor Ivens vislumbra que uma maneira eficaz de fiscalizar esse montante seria individualmente através das contratações temporárias e também das prorrogações. O doutor Canha fez uma referência de que o fato do tribunal não submeter essas contratações temporárias e as suas prorrogações a registro não significa que ele não vai fiscalizar. Me parece uma situação análoga à questão de julgar ou não julgar contas de transferência. O fato do tribunal não julgar contas de transferência, e ele não está obrigado a isso, é uma interpretação que o tribunal faz da Constituição, o fato dele julgar não significa, se ele não julgasse, não significaria que ele não estaria com o dever de fiscalizar. O conselheiro Cláudio Augusto Canha fez, no final, a referência a esse instituto cada vez mais anacrônico do registro. E eu quero crer que o tribunal tem que ponderar, entre todas essas circunstâncias, a forma mais eficaz que ele tem de se desincumbir efetivamente, de maneira eficaz, das suas competências. De forma que eu vislumbro que ali, naquele processo de 1, 2, 3 professores temporários ou demais, se perde o todo. Se perde o todo. Eu sei que as inspetorias estão acompanhando isso, mas se elas estão acompanhando isso, quem sabe de uma outra forma o tribunal possa fazer essa fiscalização até de maneira mais simplificada, mais contundente, mais, eu diria, até contemporânea aos fatos. Então, com essas ponderações, eu acompanho a divergência do colega Cláudio Augusto Canha. Senhor presidente. Pois não. Apenas para prestar uns esclarecimentos, e talvez também em virtude das brilhantes manifestações, tanto do conselheiro Canha quanto do conselheiro Thiago. Em primeiro lugar, como eu coloquei, eu me atenho à literalidade da Constituição. A literalidade fala em apreciar para fins de registro, e não exclui essas contratações temporárias, exclui apenas os cargos de comissão. Então, quer dizer, independente da forma que nós demos a essa fiscalização, me parece que há necessidade do registro de cada uma delas. É o que a interpretação literal da Constituição indica, sem prejuízo de que, como bem colocou o doutor Thiago, que haja um acompanhamento até, seja pela diretoria, pela inspetoria competente, né, conforme o caso, como já aconteceu. Né, as admissões temporárias, contratações temporárias da Secretaria de Educação já foram, por muitas oportunidades, objeto de fiscalização por parte da inspetoria competente. Então, eu entendo que não são procedimentos excludentes, mas sim que o primeiro de registro é obrigatório, pelo que está na Constituição. Com relação à colocação de que se trataria de funções e não de cargos ou empregos, eu diria que é justamente por isso que não se exige o concurso público. Para esses casos, há o teste seletivo, mas que o concurso público é exigido quando justamente trata-se de cargos e empregos. Mas mesmo sendo função, essa função, de alguma forma, é uma admissão pelo conceito que se depreende do inciso 3º do artigo 71 da nossa Constituição, entendo que está compreendida nesse processo da necessidade de registro. E eu entendo que a situação é bastante diferente do cargo em comissão, porque aí, evidentemente, me parece que não haveria sentido o tribunal examinar cada admissão em cargo em comissão, porque evidentemente que ela não obedece a nenhum processo seletivo, a nomeação e demissão ad nutum. O que se
busca verificar realmente se aquele cargo, abstratamente, aquelas funções, estão subsumidas àquelas funções que justamente a Constituição excepciona. Mas não vejo uma possibilidade de paralelo com o caso das contratações temporárias, né, porque aí sim há um procedimento, há requisitos a serem cumpridos, notadamente quanto à excepcionalidade dessa contratação que não estaria se dando, né, como se pretende pelo concurso público. Mas me parece que o mais importante de tudo isso, senhor presidente, é efetivamente a necessidade do tribunal buscar alternativas para que esses processos realmente tenham um fluxo mais célere, né. Nesse ponto, o nosso novo sistema de análise de atos de pessoal, o SIAP, vai permitir essa celeridade, sem dúvida nenhuma, processo instaurado na gestão do conselheiro Artagão de Matos Leão e que começa agora justamente a dar frutos, né? Então eu acho que de tudo que discutimos aqui, abstraindo da eventual divergência doutrinária ou em termos jurídicos, a preocupação evidentemente é que esses atos tenham um julgamento mais célere. Né, isso acho que todos estamos de acordo. Então, por isso, senhor presidente, respeitando a honrosa divergência que tive oportunidade de ter com os conselheiros, os colegas Tiago e doutor Canha, eu mantenho o meu voto nos termos que já foram apresentados. Muito obrigado. Com a palavra o procurador Eliseu Corrêa. Senhor presidente, eminente relator e eminentes conselheiros que se manifestaram e outros que devem votar, eu apenas pedi a palavra para, além de reforçar o parecer ministerial, que foi corroborado pelo ilustre relator, aliás, um brilhante voto de Vossa Excelência sobre a matéria, gostaria de pontuar que justamente a questão das admissões, aí em sentido amplo no serviço público, elas são objeto de muitas ilegalidades. Vou só relembrar que um dos primeiros fatos históricos que demonstraram a importância do Tribunal de Contas da União foi justamente uma nomeação feita pelo presidente Floriano Peixoto de um parente do Marechal Deodoro da Fonseca, né? E que a despesa foi considerada irregular pelo ministro Serzedelo Corrêa, que dá hoje nome ao Instituto, justamente em face deste posicionamento que ele adotou naquele caso, e que, portanto, remonta aos albores do Tribunal de Contas essa fiscalização das admissões no serviço público. É muito criticável justamente o famoso cabide, né, nas instituições públicas. E qualquer tipo de fiscalização, e no caso a determinação constitucional de que essas admissões a qualquer título sejam objeto de registro, significa que o exercício da fiscalização que é necessário, né, se fará com um ato administrativo do Tribunal de Contas que concederá o registro e, portanto, aperfeiçoará aquele ato que se iniciou na administração pública, né. Eu até tenho advogado aqui no sentido de portador de uma crítica, né, construtiva, no sentido de que os próprios cargos comissionados deveriam passar por uma revisão constitucional. Porque hoje, não apenas para fins de aferição da legitimidade do ato em face do artigo 37.5, que restringe os cargos comissionados à direção, chefia e assessoramento, nós temos hoje uma súmula do Supremo Tribunal Federal que determina a impossibilidade de contratação de parentes, não é? Até segundo grau. A súmula 13 do nepotismo, não é? E muitas vezes o tribunal só toma conhecimento do nepotismo em representações, denúncias, não é? Porque não tem todo o processo, não tem um rol documental, inclusive com declarações de inexistência de parentesco e assim por diante. Portanto, acho eu
que mereceria o artigo 71, inciso 3º, que trata dos registros, incluir os cargos comissionados. Essa é a opinião que eu tenho advogado nesse sentido, né? Agora, isso por quê? Porque ao passo que alguma parte da doutrina entende que deve haver mitigação, né, dessa atuação do Tribunal de Contas, né, nós sabemos que devem ser aperfeiçoados os mecanismos de controle e fiscalização, né? O Tribunal fez o CIAP, né, já foi destacado aqui, que foi iniciado em gestões anteriores e agora deve se dar o início. Esse é uma notícia importante, né? Porque vai trazer celeridade, vai trazer acompanhamento e fiscalização desses atos. Da mesma forma, quaisquer outros mecanismos que tornem este exame realmente concreto, né, que traga à sociedade uma visão de que o órgão controlador efetivamente está controlando esses atos, é muito importante, né? Então, por isso que vejo assim, essa mitigação não com bons olhos. Eu vejo ao contrário, eu acho que nós temos que cada vez mais olharmos a despesa pública, né? E aí houve o destaque no voto do ilustre relator, dessa importância, né? Um programa causa uma despesa enorme. E se esse programa estiver equivocado, né? E o tribunal pegar aqui, como diziam os antigos aí, o esqueleto para avaliar, né? Nós temos que ver a despesa para e passo, e acho que as contratações temporárias, elas em alguns casos estão malferindo dispositivos constitucionais, né? E razão pela qual é necessária realmente a fiscalização e o registro dos atos. Como se dá esse registro? Se dá hoje com exame prévio da DICAP, ou se isso se fará nas contas do prefeito, ou se isso se fará nas contas da Secretaria de Administração, no âmbito estadual, enfim, isso é o tribunal com seus estudos específicos de ver como será o modo de fiscalização mais adequado. Mas a fiscalização é necessária e o registro é necessário, né, para se ter justamente o aperfeiçoamento do ato para que ele realmente retrate uma contratação necessária para a administração pública. São com essas palavras apenas para reforçar aí o parecer ministerial e o voto de Vossa Excelência. Encerro a discussão, ponho em votação a divergência do conselheiro substituto Tiago Cordeiro com a do conselheiro substituto Cláudio Canha. Como vota o conselheiro Nestor Batista? Senhor presidente, eu confesso que fiquei tentado pela manifestação do auditor Cláudio Canha, mas antes que a tentação me domine, eu vou acompanhar o relator. Ok. Como vota o conselheiro Artagão de Matos Leão? Com o relator. Como vota o conselheiro Fernando Guimarães? Com o relator, senhor presidente. Então, por 4 votos a 2, está aprovado o voto do relator na aprovação do pré-julgado. Agora sim está atendida a minha pauta, senhor presidente, eu agradeço. Agradeço, Vossa Excelência. Passo a palavra ao conselheiro substituto Cláudio Canha. Obrigado, senhor presidente, mas não tem processo em pauta. Agradeço. Conselheiro substituto Tiago Cordeiro. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, tenho 3 processos em pauta. O primeiro é um processo de membro desse tribunal, é o processo 162-109 de 2015, que trata de requerimento de aposentadoria formulado pela doutora Ângela Cássia Costaldella. Aposentadoria com fundamento no artigo 3º da Emenda Constitucional 47 de 2005. As manifestações são pelo deferimento
da aposentadoria, a Paraná Previdência, a pós-diligência, exarou o ato de benefício previdenciário 34.606 de 2015, o processo retornou à diretoria de controle de ato pessoal, então não se opõe ao pleito, assim como o Ministério Público de Contas, e o voto é no sentido do deferimento da aposentadoria da nossa querida doutora Ângela Cássia Costal-Dello. Está em discussão. Para discutir, senhor presidente. Conselheiro Nestor Batista. Senhor presidente, eu acho que usei a palavra errada, não é para discutir, mas é apenas para dizer da nossa alegria de ver que a nossa professora de Direito Administrativo, procuradora deste tribunal, foi procuradora-geral, em um tempo que também ocupei a presidência, e não só tivemos um convívio muito feliz para mim, mas muito bom para toda a casa quando a doutora Ângela Cássia Costal-Dello foi procuradora-geral. Apesar da alegria de vê-la partir para outros rumos, não é? Há um ligeiro momento de preocupação de todos nós, porque vemos, meu caro doutor Eliseu Corrêa, o Tribunal de Contas deixar de ter nos seus quadros uma pessoa de ótimo caráter, estudiosa, qualificada, competente, respeitosa e que nos deixa. Claro, vez ou outra poderemos ter um convívio, mas será vez ou outra. É uma lacuna de grandes proporções que a doutora Ângela deixa nesse Tribunal de Contas, especialmente na Procuradoria, mas eu não poderia deixar de passar este momento para agradecer o muito que a doutora Ângela fez por este tribunal, desde que, quando aqui chegou, quero acreditar, em 1993, não é isso, doutor Eliseu? 5. Ou 95, e sempre trabalhando com muita disposição e, acima de tudo, repito, com muita qualidade e com muita competência. Então eu agradeço a doutora Ângela por nos ter ensinado tanto nesses anos que não sei por que passam tão rápido, não é? E se ela entrou aqui em 95, hoje, 20 anos depois, já está deixando esse tribunal. E eu tive a honra muito grande, daí um dos motivos da minha manifestação, não só do convívio, onde só aprendi com a doutora Ângela, mas porque quando a doutora Ângela aqui chegou, eu ocupava a presidência. E pensei que fazia pouco tempo, mas já estou vendo que em 95 eu também já estava no tribunal e este tempo está em altíssima velocidade. Que a doutora Ângela continue sendo esta mulher maravilhosa e que continue também abrilhantando o mundo jurídico do qual ela faz parte na primeira fileira. Tenho certeza que a manifestação do conselheiro Nestor Batista vocaliza um sentimento que é comum a todos nós aqui no plenário e nesta casa e, portanto, ponho em votação, pelo que está aprovado o processo, o voto do relator. Obrigado, senhor presidente. De fato, poderíamos falar bastante e sempre bem da procuradora Ângela Cássia Costal-Dello. Senhor presidente, eu tenho uma consulta que é do processo 129.965/2014, consulta formulada pela Câmara Municipal de Chopinzinho, solicitando que esse tribunal se pronuncie sobre a legalidade de contribuições efetuadas pela Câmara Municipal de Chopinzinho à Associação das Câmaras Municipais do Sudoeste do Paraná.
Eu tenho voto pronto, mas me ocorreu a curiosidade de saber como outros órgãos, inclusive o Tribunal de Contas, faz transferências a algumas instituições que têm finalidades similares a essa associação das câmaras municipais. Eu sei que o tribunal faz alguns convênios, mas eu vou solicitar o adiamento para que também pondere a resposta que foi produzida no processo quanto à situação real em relação a Está adiado. esses casos. Obrigado. Tenho outra consulta, processo 664062 de 2014, consulta formulada pela prefeita do município da Lapa, senhora Leila Klenk. A consulta versa sobre questões referentes à existência ou inexistência de estabilidade de gestante contratada pelo município para prestação de serviços temporários. São 7 questões. Primeira, existe a possibilidade de extensão da estabilidade provisória da gestante à servidora temporária, contratada com fulcro no artigo 37(9) da Constituição Federal, mediante contrato de prestação de serviços? 2. Pode eventualmente o município dispensar a servidora gestante contratada mediante contrato de prestação de serviços temporários, nos termos do mesmo artigo da Constituição, ao término do referido contrato? 3. O princípio da dignidade da pessoa humana pode autorizar eventual prorrogação de contrato de prestação de serviços temporários de servidora que tenha engravidado no curso do contrato a termo, mesmo não havendo previsão legal para tanto? 4. O município está obrigado a prorrogar o contrato de servidora gestante que tenha engravidado no curso do contrato por prazo determinado? 5. Em hipótese de ser possível a prorrogação do contrato, qual o período máximo dessa prorrogação? 6. Diante do princípio da legalidade, como conciliar a impossibilidade de contratação temporária por mais de 24 meses, prevista na Lei Municipal 1773/2004, com a eventual prorrogação de contrato de prestação de serviços temporários de servidora gestante? E, por fim, a última questão, a 7ª, como o município poderá adequar as despesas decorrentes de eventual prorrogação de contrato de prestação de serviço temporário da servidora gestante às determinações da Lei Complementar 101 de 2000? Veio com a consulta parecer da Procuradoria Jurídica do município, que, devo dizer, não abrange a análise de todos os itens inquiridos. O parecer pondera que a interpretação pela preponderância do princípio da legalidade considera não ser possível a extensão do direito à estabilidade provisória, considerando que o vínculo com a administração é extinto em face do término do contrato por prazo determinado. Também pela lei que trata dos contratos temporários no âmbito municipal, vedar expressamente a prorrogação de ditos contratos por prazo superior a 24 meses. Isso por um lado. De outra ponta, a opção por uma interpretação extensiva da estabilidade provisória àquelas gestantes, com a prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção à maternidade e ao nascituro. Aqui, do cotejo entre essas correntes que o parecer delineia, entende o parecer que a linha de raciocínio que considera a estabilidade provisória às servidoras temporárias se sustenta com mais substância, inclusive diante da aplicação do princípio da proporcionalidade, quando na análise da prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana em face do princípio da legalidade. Então, vai nesse rumo o parecer do município. O processo seguiu a Diretoria de Jurisprudência e Biblioteca, que informou que não existem precedentes específicos sobre o tema consultado. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal opinou no processo pelo reconhecimento do direito à estabilidade provisória à servidora temporária em estado gravídico, com a garantia de todos os direitos respectivos que deverão ser suportados em forma de vencimentos ou de indenização substitutiva pelos valores que receberia até 5 meses após o parto.
E aqui junta diversos julgados. Tem um julgado recente, relativamente recente, de 2011, do ministro Ricardo Lewandowski. E mais outros 2 julgados também no mesmo sentido, de que as servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença maternidade de 125 dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. A Diretoria de Contas Municipais apresentou também sua manifestação. Eu cheguei a incluir esse processo em pauta, mas verifiquei que uma questão não havia sido abrangida pela instrução da Diretoria de Contas Municipais, o processo retornou. A Diretoria de Contas Municipais retificou uma parte pequena sua proposta, e ela é nos seguintes termos, aqui na sequência das questões que são arguidas. Existe a possibilidade de extensão da estabilidade provisória da gestante à servidora temporária, contratado com base no artigo 37, inciso 9, mediante contrato de prestação de serviço, eis que a estabilidade da gestante é um direito fundamental constitucional que visa assegurar a dignidade da mãe e do nascituro. O município não deve dispensar a servidora gestante, contratada mediante contrato de prestação de serviços temporários, ao término do contrato, pois estará violando normas constitucionais, infraconstitucionais, internacionais e incorrendo em despesas e prejuízos desnecessários ao erário. O princípio, aqui a terceira resposta, a resposta ao terceiro item, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana é norma jurídica autoaplicável e, juntamente com o artigo 6º, 7º, 39 e 39 e artigo 10, inciso 2, a linha B do ato das disposições constitucionais transitórias, impedem a dispensa da trabalhadora gestante, sob pena de ser indenizada pelo período estabilitário. Indenização essa que deve ser evitada, pois configurará a despesa com desvio de finalidade, pois quem paga o benefício auxílio maternidade durante a licença maternidade é a Previdência Social, e o contrato fica protegido entre a data do afastamento e o termo do período estabilitário, conforme artigo 10, 2b do ato das disposições constitucionais transitórias. O município pode autorizar eventual prorrogação de contrato de prestação de serviços temporários de servidora que tenha engravidado no curso do contrato a termo, mesmo não havendo previsão legal expressa, eis que incidem diretamente as normas constitucionais, infraconstitucionais e internacionais mencionadas, Convenção número 103 da Organização Internacional do Trabalho. O município não está obrigado a prorrogar o contrato de servidora gestante que tenha engravidado no curso do contrato por prazo determinado, mas em não o fazendo estará violando normas constitucionais fundamentais e assumindo riscos e potenciais condenações e despesas que deve evitar. A prorrogação deve se dar nos exatos parâmetros da garantia constitucional, termo do período estabilitário. A aplicação das normas constitucionais asseguradoras dos direitos fundamentais permitem a conciliação com o princípio da legalidade, permitindo a prorrogação do contrato do servidor temporário gestante até o término da garantia constitucional, recomendando-se a modificação da Lei Municipal 1773 de 2004 para que fique adequada à norma constitucional. E, por fim, o município não deve suportar despesas com a prorrogação do contrato de prestação de serviços temporários da gestante, pois a prorrogação deve se limitar ao período de interrupção do contrato e as despesas são suportadas pela Previdência Social. O Ministério Público de Contas apresenta uma resposta mais sucinta. Que é de que são assegurados à servidora temporária gestante os direitos à estabilidade provisória e licença maternidade nos termos do artigo 7º, inciso 18 da Constituição e artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT. Como regra, deve ser preservado o vínculo jurídico à administração pública da servidora temporária gestante durante o período de estabilidade provisória, prorrogando-se o contrato até 5 meses após o parto.
Entretanto, havendo dispensa da servidora gestante nesse período, é devida a indenização correspondente às vantagens financeiras que a servidora receberia pelo período constitucional da estabilidade. Por fim, os gastos provenientes da prorrogação do contrato temporário devem ser contabilizados como despesas de pessoal nos termos do artigo 18 da Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. O voto que apresento, ele segue o parecer do Ministério Público de Contas, apenas uma questão na qual se diverge da manifestação da Diretoria de Contas Municipais, exatamente quanto à necessidade de se recomendar ao município da Lapa que modifique sua lei municipal para que fique adequada à norma constitucional. Eu entendo que para isso basta apenas a interpretação desse texto. Então a resposta é aqui com uma pequena diferenciação, a resposta é nos termos do Ministério Público de Contas, não especificando cada um dos itens da consulta, porque alguns itens são repetitivos, mas eu entendo que respondendo a todas as questões formuladas. Então, é no seguinte sentido: são assegurados à servidora temporária gestante os direitos à estabilidade provisória e licença maternidade, aí nos termos da fundamentação da Constituição. Como regra, deve ser preservado o vínculo jurídico com a administração pública da servidora temporária gestante durante o período da estabilidade provisória, prorrogando-se o contrato até 5 meses após o parto. Havendo dispensa da servidora gestante nesse período, é devida a indenização correspondente às vantagens financeiras que a servidora receberia pelo período constitucional da estabilidade. Os gastos provenientes da prorrogação do contrato temporário, exceto aqueles 120 dias de remuneração que serão suportados pelo regime geral de previdência social através do salário maternidade, devem ser contabilizados como despesa pessoal nos termos do artigo 18 da Lei Complementar. Então, apenas nesse último item, especificando essa questão do suporte de 120 dias de remuneração pela Previdência Social, que difere a resposta quanto ao Ministério Público de Contas. Então, é essa a proposta que apresento para apreciação. Senhor presidente. Está em discussão, auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, não vou divergir do relator, muito pelo contrário, cumprimento pelo trabalho bastante abrangente, tanto do relator quanto da unidade técnica e Ministério Público que participaram da elaboração da resposta. O que me causa espécie é a pergunta, ou as perguntas, porque a nossa lei orgânica é bem clara que as perguntas, as questões devem ser formuladas com o dispositivo legal que há dúvida. Não vi nenhum dispositivo legal. O 37.9 é da contratação temporária. O teor das perguntas não são em relação ao 37.9. É citada a lei municipal de 2004, mas em função do princípio da legalidade. Então, não sei, as respostas são brilhantes, são abrangentes, mas sequer tenho a capacidade de saber se era isso que era a dúvida da Prefeitura Municipal. Eu sinceramente, estou inclinado a não conhecer da consulta. Pelo não conhecimento? Eu, na realidade, inclusive, já tive uma consulta que eu solicitei visto do conselheiro Durval, que tratava de perguntas que não tinham nenhuma dúvida. Qual seria, o que fazer se estourar o limite de pessoal? Então, não há dúvida. Então, naquele momento, já estava pensando em pedir o não conhecimento da consulta. Até porque nós estamos com um quórum qualificado que tem caráter normativo, né, caso haja. Então, eu prefiro, nesse caso, vou acompanhar também o conselheiro Canha pelo não conhecimento da consulta. Conselheiro Ivens Linhares. Presidente, eu estaria até inclinado a comungar desse entendimento aí, até porque me parece que são itens que dificilmente sobre eles o tribunal realmente vai se debruçar numa fiscalização, né? O tribunal não tem por hábito, enfim, nem tem condições de se ater a essas minúcias. Agora,
pelo nosso regimento, não há previsão quanto a essa impossibilidade de conhecimento, né? Então nós estaríamos, no meu entender, deixando de dar à parte essa resposta que, de alguma maneira, me parece que porque a indicação da legislação que o conselheiro Canha menciona, me parece que ela foi suprida no decorrer da instrução com as várias manifestações, com a análise dos dispositivos constitucionais, inclusive à luz da própria jurisprudência, da interpretação do Supremo. Então, ainda que a questão não seja efetivamente relevante, ela foi formulada, não vejo como, com base no regimento interno, afastar o conhecimento e, de qualquer forma, foi feito um brilhante trabalho aí pelas unidades técnicas, coroado pelo voto do conselheiro Tiago. Então, eu, compreendendo perfeitamente as razões e até me solidarizando com digamos assim, a ineficácia, talvez, de nós ficarmos sistematicamente conhecendo dessas consultas, mas me parece que o nosso regimento, por hora, ainda não nos permite uma negativa quanto à relevância da matéria, como foi ponderado pelos que me antecederam. Obrigado, senhor presidente. O relator ainda deseja, uma vez mais, se manifestar? Só uma observação, senhor presidente. Na verdade, eu até no relato fiz referência que o parecer da Procuradoria Jurídica do município, ele não é um parecer, vamos dizer que, de modo nenhum, ele é exaustivo, ele é bastante inconclusivo. E até por conta disso também pensei em não conhecer dessa consulta. Nos questionamentos, o consulente ele faz referência não só à lei municipal, mas justamente à lei de responsabilidade fiscal e também ao fundamento da contratação temporária. Eu não, via de regra, eu não tenho nenhuma oposição a não conhecer dessas consultas se não são adequadas, mas aqui não me oponho ferrenhamente a que seja conhecido. Como vota o conselheiro Nestor Batista? Senhor presidente, depois de tanto tempo ouvindo o doutor Tiago, e eu tenho também o hábito de sempre procurar responder. Eu já vi respostas aqui de outros conselheiros, e talvez eu tenha até acompanhado. Eu me recordo, há muito tempo atrás, o conselheiro Matos Leão foi relator de uma consulta, onde o prefeito queria saber, um eleitor do município, lá perto de Guarapuava, queria saber qual o comportamento que ele deveria ter ao cumprimentar o prefeito e não ter resposta desse cumprimento. E mandou para o tribunal. Na época, eu estava aqui, o conselheiro Artagão, me parece, era corregedor. Vi numa outra oportunidade, doutor Canha, o tempo passa e a gente vai vendo, que um município colocou na sua lei orgânica que os navios que atracassem no porto da cidade pagariam 0,01 cento de dólar. Só que na cidade não tinha atracadouro porque não tinha mar e não tinha rio. E a consulta veio para o tribunal. Então eu já vi de tudo aqui. O estado gravídico, lançado hoje pelo doutor Tiago, o estado gravídico. E dentro disso, e depois dessa leitura, o trabalho de todos das diretorias e também do Ministério Público, eu entendo que o doutor Canha tem razão, mas eu vou acompanhar o relator. Como vota o conselheiro Artagão de Matos Leão? Eu vou acompanhar a divergência. Vai acompanhar a divergência e eu vou me reservar o direito de refletir melhor sobre a matéria. Continua com a palavra o conselheiro Tiago Cordeiro. Senhor presidente, não tem mais pauta. Agradeço. Não havendo mais pauta, não há mais processos a serem relatados. Agradeço a presença de todos. Já convocando a próxima sessão ordinária para o dia 3 de setembro, no horário regimental. Levanta-se a sessão.